colocou a política aí na conversa aí. Vamos falar de política? Pronto. Vamos. Vai, Lati. Tudo que é de esquerda é do demônio? Inclusive tá aqui. Olha lá. Eu não ousaria dizer isso, né? Eu já fui de épocas em que eu defendi muito isso. Todo esquerdista vai para o inferno, vai arder no quinto dos infernos e tal. Eu já cheguei a ter um pensamento mais ou menos assim. Agora, eu não tudo isso... Vai lá te falando isso. Eu não diria que eu falaria, mas que eu pensei durante boa parte da minha vida é fato, né? Agora, me permitam ser franco, nós não temos hoje definir o que é ser de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, é muito complicado, porque hoje esses aspectos políticos, ideológicos, eles são muito fluidos. Agora, claro, a direita, de uma forma geral, acaba se caracterizando por uma perspectiva mais conservadora, especialmente nos costumes, e liberal na economia. Quando você vai para uma perspectiva... Que deveria ser também, né, professor? Pois é, exato. Agora, que não é exatamente assim. Agora, se você entender a esquerda, essa é uma questão importante. Se é uma esquerda que, por exemplo, briga para com os direitos das minorias, para com questões sociais importantes e tudo. Desigualdades e tantas outras coisas, mas ela, por exemplo, não é contrária aos valores ético, morais, bíblicos, cristãos e tudo, eu não vejo nenhum problema. Claro, de novo, e uma pessoa de esquerda, ela não é obrigada a defender uma pauta cristã. Né? Ela tem a liberdade para defender o que ela quiser, por mais que seja um absurdo. Assim como eu tenho a liberdade de não acreditar nos pressupostos ideológico-filosóficos dela. Então, você tem extremistas de direita, tem extremistas de esquerda, e isso é muito complicado você colocar lugares estanques e jogar todo mundo num mesmo pacote. Porque essas identidades hoje são muito fluídas. Isso. Então é muito complicado eu tava falando pro Zé que eu acho que a gente tem dificuldade em lidar com a liberdade do outro, né? Perfeito. De escolher em quem votar. Exato. E aí o pessoal coloca umas regras que não existem, né? Como se aquele fosse de Deus ou esse fosse de Deus. Mas na verdade é política e escolhas e opiniões, né? E mais do que isso, cara, o que o Vailate falou, eu acho muito legal a gente colocar, que principalmente no aspecto político brasileiro, que é onde nós estamos envolvidos, sim. Cara, a disputa é pelo poder. Exato, claro. Então o cara é de esquerda... Mas a política no mundo é assim, né? A política é disputa por poder, né? Inclusive, recentemente aí, os acordos já foram nesse sentido aí lá no legislativo brasileiro. Então, os caras de esquerda já pegando os caras do centro e tal. O centrão tá sempre lá. Tem que fazer um quórum, você tem que ter número, tem que ter vozes. Claro. Me intriga, e por isso que eu quis falar, porque a igreja comprou uma briga na última eleição. Sim. É verdade. Marcou posição. Patrocinou um candidato. Olha, que eu vou ser bem sincero aqui e não quero entrar na questão do candidato. Mas eu acho que demorou pra igreja fazer até. A igreja estava muito isentona durante muito tempo. Na política. Eu não sei, eu não era nascido, vocês que são assim. Me ajuda, podem lembrar. Na época do Collor, falam que a igreja tomou partido também, não sei. Eu não lembro. Na época do Collor, eu não lembro. Mas o que eu ia dizer é isso, pastor. A igreja comprou uma briga, bancou um candidato. O que eu acho legal a igreja fazer, mas ela colocou. Ela associou o candidato com a salvação, vamos dizer assim. Pois e aí não, aí você extrapolou. Aí de novo é o extremismo, né? Então, eu acho que, tipo, não fazendo uma crítica ao candidato, mas eu acho que o posicionamento da igreja o posicionamento dos fanáticos por esse candidato erram ao colocá-lo na posição de mito. Também. Por causa que aí a igreja já tá entrando até de uma forma errada. Uma idolatria. Vocês não estão. Porque, tipo assim, não é. Falou do mito. Vocês não estão falando do Bolsonaro, não. Vou usar uma fala do Gabriel Pensador aqui. Nossa. Ixi, que ele fala assim, que é ridículo chamar um político de mito. E é mais ridículo ainda chamar um político ridículo de mito. É tipo assim, você não pode chamar ninguém de mito, principalmente na posição de igreja, né, pastor? É complicado. Eu acho que a igreja,
Antes de tudo, eu acho que é importante a nossa conversa, porque acabamos fazendo com que caia por terra um estereótipo muito difundido, inclusive, aliás, sobretudo no nosso contexto, que traz aquele chavão, religião, política, não é isso? E futebol não se discutem. Claro que se discutem, porque se você não discutir sobre política, existirão aqueles que gostarão de discutir e vão justamente controlar as coisas no seu lugar. Exatamente. Então nós devemos falar, sim, e vocês tocaram no assunto mais de uma vez, sobre essa questão da isenção. Não existe pessoa neutra. Eu sou isento, nessas coisas eu não me meto. Ao dizer que você não se mete nisso, você já está dando vazão para o candidato A, B ou C. Não existe isso. Né? Então essa suposta hipotética neutralidade, imparcialidade, isso é uma bobagem, simplesmente algo utópico, não existe. Então nós devemos se nos posicionar quanto a determinadas pautas, determinadas agendas, que nós cristãos, claro, não pensando só em nós, não é uma atitude egoísta, vamos pensar só na igreja e os não cristãos evangélicos protestantes, eles que se lasquem. Claro que não é isso. Mas devemos sim tentar votar em candidatos que, ora bolas, mais são condizentes com os valores que nós defendemos, sem, todavia, elevá-los ou exaltá-los a um posto de uma suposta e pretensa divindade ou semi-divindade, né? Então, claro, nós queremos que as coisas melhorem para todos. É evidente que você não vai agradar a todas as pessoas. Você tem um candidato que é mais de direita que é eleito. É evidente que a esquerda e tudo vão ficar doidos da vida. E o inverso também é verdadeiro. Então, mas essa que é a beleza da democracia. Ele não foi eleito agora. Poxa, a esquerda, por exemplo, teve muitos anos aí para administrarem o Brasil, governar, fizeram algumas coisas boas, não vamos dizer que foi tudo um lixo. Fizeram, mas fizeram muitas coisas absurdamente horríveis, né? Corrupção no governo Lula, de um contexto de maior corrupção do mundo na história, conforme especialistas, isso em várias outras áreas dos estudos da ciência política internacional. E isso não quer dizer que necessariamente o presente governo seja santo, correto. Então, de novo, tomemos cuidado para não elevá-los a uma categoria de deuses ou semi-divindades do nosso Olimpo tupiniquim. Verdade. Faltou confissão de pecado para esse governo vermelho aí, né? Faltou. Não, confessar o pecado, né? Assumir o erro e falta ainda, também, né? No atual, falta. Né? Você não tem uma postura do Bolsonaro de, por exemplo, dizer assim, olha, gente, referente ao coronavírus, realmente realmente o que eu falei. Me excedi, de repente. É difícil ter uma postura de pedir desculpa por parte dos políticos. É, né? Verdade. Acho que isso é meio que em geral, né? É verdade. Quando não deveria, né? Você falou de isenção. Sim. E eu gosto muito de tocar e conversar sobre isso, porque eu observo que a igreja deixou muitas áreas abertas. Ela não quis se meter nessas áreas. A política é um desses aspectos. E nego começou a tomar conta, começou a fazer, e agora a igreja tem que correr atrás. Eu estou falando da política, mas da arte. A gente já falou anteriormente aqui da questão sexual, também educação sexual e tudo mais. Para você, dá tempo da igreja ocupar novamente esse espaço? Ou você acha que a igreja, realmente, esse espaço não é para ela... Se posicionar nesse espaço, né? Não sei nem se é ocupar, mas é participar, né? Estar. Cara, oferecer conteúdo para todo mundo. A gente já falou isso daqui, né? Talvez a gente fique até repetitivo. Mas ficar colocando chancela gospel em tudo. Não só pode ser gospel. O cristão não pode escrever literatura, romance. Não pode. Só se for gospel. E aí, cara, o outro vai e escreve e depois você vai criticar o que o cara escreveu, mas você não quer escrever. O cara entra no casamento tocando o Cassiane. Eu já vivi uns romance gospel, Não, você não vai falar da sua vida amorosa aqui, né, cara? Até porque se for falar, o Vailate vai ter que te aconselhar. Aí eu vou. Pela madrugada. É sério que nós vamos entrar nesse papo aí? Segue o jogo. Então tá bom. Vailate, fala aí disso aí, cara, do espaço que a igreja deixou para todo mundo trabalhar e ela só ficar de fora lá atacando pedra. Eu acho que esse assunto é muito importante. Eu estava lendo esses dias atrás, na verdade dias é força de expressão, acho coisa de uns 2 meses atrás, um articulista de algum artigo que escreveu para a Gazeta, eu não lembro exatamente agora do nome, mas ele dizia que em 2050, portanto daqui a 30 anos,
as estatísticas indicam, hoje eu estou falando muito de estatísticas, eu não sei o que acontece, isso não é normal comigo aqui, mas tudo bem, né? Inclusive, IBGE, estamos aqui. Não é? Se o IBGE quiser patrocinar, né? Aí não vai dar, acho que o órgão do governo não vai rolar, mas tudo bem. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, parece-me que em 2050, segundo esse estudo agora, que depois eu posso talvez até passar para vocês, caso interesse, a maioria da população brasileira será composta por cristãos evangélicos. 2050. Então os católicos serão ultrapassados agora daqui a 30 anos, e realmente tudo aponta para isso. Então, essa é a grande pergunta. Ok, seremos maioria no Brasil. E aí vem a pergunta, e daí? Isso vai representar o quê? Seremos uma maioria em que queremos impor o nosso modelo, estilo de vida para as pessoas, ou, e aí que entra, eu usei como gancho para a sua pergunta, ou nós, evidentemente, claro, sempre dando liberdade às pessoas, assim como queremos liberdade para nós, queremos dar aos outros, ninguém é obrigado a se tornar cristão. Mas como nós podemos pregar Cristo sem sermos invasivos na vida das pessoas? Eu creio que isso envolve exatamente o que vocês mencionaram. O cristão, ele deve demonstrar interesse, deve se interessar por todas as áreas, facetas, departamentos e setores da sociedade. Então, qual o problema de ter um artista cristão, mas não precisa necessariamente, pintar ou retratar temas necessariamente bíblicos? O cara vai ter que esculpir algo que tem a ver com a Arca de Noé, tem que colocar a girafinha ali, ou Jesus. Não, porque ele não pode retratar, sei lá, o amor de um casal e tantas outras coisas, a natureza, tantas outras situações, a ecologia, por meio da sua perspectiva. Claro que filtrando tudo isso por uma cosmovisão cristã. Então, eu acho importante termos, por exemplo, cada vez mais cristãos na universidade, cristãos na política, cristãos na economia, cristãos nas artes, cristãos na literatura secular. Você vê, claro que saindo do contexto nosso brasileiro, um C.S. Lewis que vai escrever sobre Nárnia, sobre tantas outras coisas, você tem ali uma pegada cristã nas entrelinhas, mas ele não escancara, mas o cara escreve sobre literatura. E atinge muito. Exato, as obras dele, viraram filmes. Sim. Você influencia o mundo com valores cristãos. Então, quando você fala para uma pessoa sobre o C.S. Lewis era um teólogo, C.S. Lewis... Mentira, eu não acredito que... Pessoas, o cara era ex-ateu, o cara, depois, claro, douto, especialmente na literatura. Então, eu creio que os cristãos, por exemplo, devem ocupar todas as áreas, todas as camadas da sociedade, não impondo goela abaixo os seus valores sobre as pessoas. Não, então a democracia, aliás, ela é parte da criação cristã, né? O cristianismo teve muito a ver com isso. Claro, não é ele que cria em si, nós temos a polis grega lá num contexto antigo, mas depois do término da Idade Média, o protestantismo, Lutero, Calvino, Zwingli, Butzer e tantos outros, então a ideia da democracia sempre esteve presente no âmbito cristão. O cristão se interessa mais do que todos em preservar as liberdades individuais. Agora, isto não nos isenta, não nos impede de, por meio da literatura, das artes, da política, da economia, da filosofia, de várias outras áreas, dos esportes, influenciarmos positivamente a nossa cultura, e aí sim ser sal da terra e luz do mundo, não sal do saleiro da igreja e luz também dentro do nosso contexto eclesiológico, mas do mundo. Então nós devemos, sim, não só podemos, mas devemos influenciar o mundo ou o nosso contexto particular por meio dos valores cristãos. Eu creio que isso é absolutamente necessário na nossa época. Mas no esporte que mais tem.